E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: por que sofre o cristão? Por que a vida cristã às vezes parece ser tão difícil, tantas lutas, tantas dificuldades? Jesus fala em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 16:33, Jesus fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória é a vitória da fé. E a luta faz parte sim da nossa jornada. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:17, ele escreve algo muito interessante a respeito dessa situação da luta, do sofrimento. 2 Coríntios 4:17, a palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela não é nada comparada com a glória que há de ser revelada. Ou seja, essa luta, essa dificuldade, esse problema que a gente passa aqui nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, não é nada diante da glória da vida eterna. Um dia nós estaremos na cidade santa, na Jerusalém celestial. Por isso Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não posso desanimar, eu não posso esmorecer, eu não posso estranhar as lutas, eu não posso me deixar enganar pelos momentos difíceis da vida. O apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 4:12, ele fala isso, que a gente não pode estranhar a ardente prova que vem para nos testar. A luta faz parte do processo de Deus, de quebrar o nosso orgulho, a nossa natureza humana, a nossa vaidade. João fala isso quando ele está preso em Pátimos. Lá em Apocalipse 1:9, ele diz assim: eu, João, companheiro nas lutas e nas aflições. A luta faz parte. Mas por que o cristão sofre? Por que tem a luta? Para você entender um pouco melhor. Existe a vida natural, a nossa vida humana, e existe a vida espiritual, que acontece com todo aquele que nasce de novo, nasce da água e do Espírito. Aí existe já um conflito entre a vida da carne, dos sentimentos e das emoções, e a vida no Espírito. E o processo de aperfeiçoamento da vida espiritual é a mortificação da nossa carne. Paulo chega a dizer que ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o homem natural, o homem carnal, vá diminuindo, vá sendo quebrado pelos processos, pelo treinamento do Espírito, o homem interior se renova a cada dia. O sofrimento é uma escola, a escola do deserto. Jesus passou por essa escola. A Bíblia diz em Hebreus 5:8 que mesmo ele sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Porque a vida natural, o homem carnal, ele não quer se submeter à vontade de Deus. Ele não quer se render ao senhorio de Cristo. E Jesus falou lá em João 12:24 assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Então a tribulação, a luta, e por isso o cristão sofre, é um processo, é um treinamento, é Deus mortificando a nossa carne. O convite de Jesus é esse. Lucas 9:23, Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então o próprio Jesus, sendo Deus, manifesto em carne,
ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque muitas vezes a gente não quer se render à vontade de Deus. E a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu preciso me sujeitar a Deus. Eu preciso silenciar a voz da minha carne, do meu orgulho, da minha ambição. E é o sofrimento que traz o amadurecimento espiritual. Por isso Tiago fala na sua carta que eu tenho que estar alegre, Tiago 1:2, em passar por esses momentos de tribulação, porque tudo isso vai produzir na minha vida, essa luta, essa dificuldade vai produzir a paciência e a perseverança. Por isso Paulo fala isso, que a nossa leve e momentânea tribulação não é nada diante da glória que está sendo revelada. E por que é tão difícil? Porque nós somos vasos de barro. Nesse mesmo texto de 2 Coríntios 4, no versículo 7, Paulo fala que nós somos vasos de barro para conter a glória de Deus. E o processo, e por isso o cristão sofre, por isso as lutas, o caminho é estreito e apertado, muitos são chamados, poucos são escolhidos. É como Deus falou com Jeremias: desce à casa do olheiro. Assim como o barro nas mãos do olheiro, assim somos nós, povo de Deus, nas mãos do Senhor. Deus está nos moldando e o processo, muitas vezes, é dolorido. É o grão de trigo que cai na terra e morre. E se não morrer, ele fica sozinho. Aí Paulo chega a dizer aqui no versículo 8 de 2 Coríntios 4 assim: em tudo somos atribulados. Parece algo inacreditável, não é verdade? Mas é isso. Não é fácil. O cristão tem luta na família, tem luta no trabalho, tem luta no próprio ministério. São muitas lutas. Por isso João fala: eu, João, apóstolo, companheiro das aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O rei Davi disse assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu preciso entender esse processo, aquietar o meu coração e lançar toda a ansiedade, porque a luta produz dentro de nós, às vezes, a angústia. O rei Davi mesmo, que era um homem de guerra vitorioso, ele disse um momento: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Às vezes a nossa alma fica abatida. Eu sei que falo com pessoas agora que estão perguntando isso: meu Deus, por que o cristão sofre? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Estamos numa batalha espiritual. E a nossa alma, muitas vezes, ela abre legalidade para o inimigo. Quando a gente fica triste, quando a gente fica angustiado, quando a gente começa a murmurar, Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação não é para gerar angústia, a tribulação é para produzir quebrantamento e levar o homem de Deus, a mulher de Deus, a buscar consolo, refrigério em Deus, através da oração, através da palavra, através da vida da igreja. Porque na igreja, a igreja direcionada pelo Espírito, debaixo da unção de Deus, ela é um lugar de consolo. Quando Paulo passa por essa luta, que 2 Coríntios mostra isso, ele chega a dizer que chegou um momento que ele achou que não tinha mais jeito, que ele ia morrer, a perseguição era muito grande. Aí ele entendeu, ele foi consolado pelo Espírito Santo, e Deus falou com ele: olha, eu estou consolando você para que você possa consolar outros. Aí mais um motivo pela qual o crente passa por luta. A luta que você está passando hoje e vai vencer em nome de Jesus, daqui a um tempo
Deus vai usar você para ajudar uma pessoa que está passando pela mesma luta. Só quem sabe as dificuldades de um casamento e vence em nome de Jesus pode ajudar uma pessoa que está passando por essa situação. Só uma pessoa que passa pelo vale da sombra da morte e vence com Jesus uma enfermidade pode ter compaixão daquela pessoa que hoje, crente, cristã, homem de Deus, mulher de Deus, mas está no leito de dor e fica se questionando por quê? Por que do sofrimento? Por que da luta? Por que da dificuldade? Jesus passou por essa escola do deserto. O deserto é o lugar que Deus fala. O deserto é o lugar que o nosso coração fica quebrantado. Jesus passou por essa escola. Sabe quem mais passou por essa escola? Moisés passou pelo deserto. O apóstolo Paulo passou pelo deserto. E quando você vai lendo as histórias bíblicas, a gente percebe que na vida dos heróis da fé, como está lá em Hebreus 11, tem um momento da glória, tem um momento da vitória, tem um momento da bênção, mas tem também o momento da aflição. E muitas vezes, diante dos nossos olhos, é o fracasso, é a dor, é o sofrimento. Olha o caso de José no Egito. Ele sonhou que o sol e a lua se dobravam diante dele, coisas grandes, coisas lindas. E quando aquele moço percebeu, ele estava dentro de um buraco, jogado pelos irmãos, vendido como escravo, foi parar no Egito escravo. E agora? E o sonho? E a lua? E o sol se dobrando? E as grandezas? Esse é o fracasso aparente. Quando tudo diz que não, quando tudo parece que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, Deus entra com o sobrenatural. Por que o cristão sofre? O sofrimento, o deserto, é uma escola para crescimento espiritual, para amadurecimento da fé. Eu poderia citar, como citei José, Abraão, Jesus no deserto, Moisés no deserto, Paulo no deserto. Então, nessa manhã, Deus quer falar ao teu coração. Se você está passando pelo deserto, se você está vivendo um momento de aflição, anote aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 4:17. A nossa leve e momentânea tribulação não é nada se for comparada com a glória que vai ser revelada. É um processo de quebrantamento para produzir um renovo espiritual, porque o crente que passa pelo deserto, ele sabe que vai ser conduzido pelo Espírito Santo à terra que mana leite e mel. Pare e pense, e muito mais, Deus vai falar ao seu coração, que essa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a glória que vai ser revelada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba essa palavra, aquete o seu coração, entenda o processo para que a sua vida se torne nas mãos de Deus um poderoso, glorioso testemunho de vitória em nome do Senhor Jesus.